Tem 10 coisas que só quem cresceu entre 1965 e 1980 vai reconhecer na hora, sem que ninguém precise explicar. Não são só lembranças. São marcas que a mente guardou com um nível de detalhe que quase nenhuma lembrança recente alcança. E nesse vídeo vamos revisar elas, começando pela que menos se menciona e terminando pela que mais pesa. No número 10, o som do telefone de casa tocando sem saber quem está ligando. Não tinha tela, não tinha nome, não tinha como decidir de antemão se atender ou não. Cada ligação era uma pequena aposta, um instante de incerteza antes de atender, que hoje praticamente desapareceu da experiência cotidiana. No número 9, esperar dias, às vezes semanas, para ver as fotos de uma viagem ou uma festa, depois de levar o rolo para revelar numa loja. A imagem ainda não existia em lugar nenhum. Só existia a espera, e a surpresa real de descobrir se aquela foto tinha saído bem ou se o momento tinha se perdido para sempre. No número 8, decorar os números de telefone das pessoas importantes, de cabeça, sem agenda digital, sem preenchimento automático, sem nuvem para guardar. A mente tinha que sustentar essa informação completamente sozinha, sem nenhuma ajuda externa para recorrer se falhasse. No número 7, brincar na rua até escurecer, sem localização compartilhada, sem nenhuma forma dos pais saberem exatamente onde você estava em cada momento do dia, além do horário combinado para voltar. No número 6, gravar músicas do rádio direto numa fita cassete, com o dedo pronto no botão de gravar, esperando o segundo exato em que a música começasse, para não perder nenhuma nota do início. No número 5, escrever cartas à mão e esperar dias, às vezes semanas, para receber uma resposta, sem nenhuma garantia de que essa resposta fosse chegar, e sem forma de saber em que ponto do caminho estava aquela carta enquanto isso. No número 4, assistir televisão com apenas alguns canais disponíveis, muitas vezes sem controle remoto, e aceitar o que estava passando naquele momento, porque simplesmente não existia outra opção imediata para mudar. No número 3, usar uma enciclopédia física, em papel, para resolver qualquer dúvida, procurando entre volumes organizados em ordem alfabética, sem resultado instantâneo, sem buscador que encurtasse o caminho. No número 2, não ter absolutamente nenhuma forma de saber se um amigo tinha chegado bem em casa depois de se despedir na rua, e simplesmente confiar, sem mais, que estava tudo bem até o contrário se provar no dia seguinte. E no número 1, a espera na sua forma mais pura. Esperar o ônibus, esperar uma ligação, esperar uma resposta, sem nenhuma notificação ou tela para preencher aquele tempo vazio enquanto isso, só o tempo, passando, sem nada para distrair. Agora, o interessante não é a lista em si, é o que a ciência encontrou por trás dessas lembranças tão concretas e tão vívidas. Os psicólogos Martin Conway e Christopher Pladell Pierce estudaram como se constroem as memórias autobiográficas, as lembranças que não só descrevem um fato, mas ajudam a definir quem uma pessoa é. Descobriram que as lembranças conectadas à infância e à adolescência, períodos em que a identidade ainda está se formando, são processadas com mais detalhe sensorial e permanecem disponíveis com mais clareza durante toda a vida, funcionando quase como âncoras, sobre as quais se constrói o resto da história pessoal. Por isso o som exato do telefone, ou o cheiro de uma fita cassete nova, continuam tão nítidos décadas depois, até mais nítidos que lembranças muito mais recentes. O cérebro as arquivou desde o início como material fundacional, não como dados soltos sem importância. Mas tem algo mais por trás dessa lista, e tem a ver com por que essas lembranças geram tanta emoção quando são revisadas uma por uma. Os pesquisadores Konstantin Sedikidze, Tim Wildschut e colegas estudaram a função psicológica da nostalgia durante anos e descobriram que não é simples melancolia, nem um capricho sentimental. É um recurso emocional ativo e funcional. Reviver essas lembranças fortalece o senso de conexão social, reforça a identidade pessoal e ajuda a sustentar o significado da própria história, especialmente em momentos em que o presente parece incerto ou desconectado. Descobriram até que a nostalgia pode agir como um amortecedor emocional contra a solidão,
lembrando a pessoa de que ela pertenceu a algo, de que teve vínculos reais. Não é coincidência que essa lista gere tanta emoção ao ler ou ouvir. É exatamente a função para a qual esse tipo de lembrança foi projetado, e tem uma camada ainda mais profunda. Toda essa espera, essa incerteza constante de não saber, de não ter controle imediato sobre a informação, deixou algo além de nostalgia. A psicóloga Anne Masten estudou o que chamou de resiliência ordinária, a capacidade de se adaptar diante da adversidade usando recursos comuns e cotidianos, sem necessidade de nada extraordinário. A pesquisa dela mostrou que a exposição sustentada, durante a infância, a níveis administráveis de incerteza, constrói uma base de resiliência que se ativa automaticamente na vida adulta, não porque aquela geração escolhesse ser resiliente, mas porque a infância inteira dela foi, sem saber, um treinamento constante em sustentar o desconhecido. Se você se reconheceu em vários pontos dessa lista, não é só nostalgia o que você sentiu. É a sua própria mente reconhecendo o material com o qual boa parte de quem você é foi construída. Aquela espera que hoje parece quase impossível de imaginar foi, sem que ninguém planejasse, uma das formas mais eficazes de aprender a sustentar o que não se pode controlar. Crescer assim não foi uma carência que simplesmente precisa ser superada com nostalgia, nem uma infância pior que a atual por definição. Foi um treinamento silencioso, sustentado durante anos, que deixou uma marca real e verificável em como aquela geração processa hoje a incerteza, a espera e a conexão com os outros. Cada um dos 10 pontos dessa lista não é só um dado curioso do passado, é evidência de um tipo de infância que, sem se propor a isso, construiu recursos psicológicos que hoje são muito mais difíceis de desenvolver. E essa marca, mesmo que hoje pareça fora de moda, continua sendo um dos recursos psicológicos mais valiosos que alguém pode ter. Se algo dessa lista ressoou em você, me conta nos comentários e se inscreve para continuar vendo o que quase ninguém percebe. A gente se vê no próximo.